Olá, queridos, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Sou o pastor Marcel, quero aqui deixar uma palavra de Deus para você hoje, uma palavra com a qual Deus, nosso Pai Celestial, Ele irá abençoar a sua vida poderosamente, irá abençoar a sua vida de uma forma grandiosa. Mas antes quero pedir para você, se você puder, compartilhe aí com seus contatos para que mais pessoas recebam a palavra de Deus, mais pessoas recebam a palavra do Senhor. Seja bem-vinda, Flávia, seja bem-vinda, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então hoje quero compartilhar aqui uma palavra que vai fazer toda a diferença na sua vida. A palavra de Deus, ela nos transforma, a palavra de Deus, ela cura, a palavra de Deus, ela restaura. Amém? Mas antes, eu quero fazer aqui uma oração por você que está aqui ao vivo, por você que está aqui acompanhando essa live depois de gravada, e o Senhor, Ele vai abençoar a sua vida poderosamente. Quero orar pela sua vida nesse instante. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu apresento o teu filho e a tua filha nesse momento. Quero apresentar cada um deles. Que o Senhor venha trazer o renovo, que o Senhor venha trazer a paz, que o Senhor venha trazer a alegria, que o Senhor venha trazer, Senhor, o discernimento, o entendimento da Tua palavra. Senhor, eu creio que a palavra que o Teu filho e a Tua filha irão ouvir agora será a palavra que eles precisam ouvir, a palavra que vai fazer a diferença na vida deles, a palavra que vai trazer um entendimento maior dessa situação que eles estão vivendo. Então, ilumina os olhos do entendimento de cada um de nós, que nós possamos receber a Tua palavra com todo o nosso coração. Assim nós oramos e agradecemos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos? Mais uma vez sejam bem-vindos. E eu quero compartilhar com você a respeito da mulher samaritana, de uma mulher que teve um encontro com Jesus, estava ali no poço de Jacó e teve esse encontro com Jesus. Jesus teve ali um diálogo com aquela mulher e Deus falou grandes coisas para aquela mulher. Ela creu em Jesus e sua vida foi completamente transformada, eu creio. A palavra que eu vou compartilhar com você se encontra aqui em João, no capítulo 4, a partir do versículo 5, diz assim: Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dá-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus. Olha o que ela perguntou. Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você daria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Amém, irmãos? Então, meus amados, esta palavra aqui, ela fala do encontro que Jesus tem com aquela mulher samaritana. Jesus estava de caminho, passando pela cidade de Sicar,
e importava Jesus passar por aquela cidade, porque ele ia ter um encontro com esta mulher. Os samaritanos, os judeus não se davam com os samaritanos. Um homem judeu jamais falaria com uma mulher samaritana. E então Jesus ele quebra esse paradigma e fala com aquela mulher. A mulher se surpreende, porque um homem judeu estava falando com ela. Mas ela não sabia que o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, que havia ali descido à terra, estava conversando com ela. Estava pedindo água para ela. Como é que pode? Deus pedindo água. Porque Deus se fez semelhante aos homens. Deus se fez semelhante aos homens. Então Deus, em Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo veio à terra. E então Jesus ele era um homem como nós. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. A Bíblia diz que Jesus chorou. A Bíblia nos fala que Jesus teve sede, que Jesus estava com muito medo ali no Getsemane. Então Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ele tinha as mesmas fraquezas que a gente, mas ao mesmo tempo ele era o Deus vivo, o Filho do Deus vivo aqui na terra. Então Jesus ali, mostrando a sua humanidade, ele pede água àquela mulher, porque ele estava com sede. Aquelas viagens que eles faziam ali, eles faziam caminhando entre as cidades. E Jesus então, naquele diálogo, ele fala a respeito de uma água que a mulher não conhecia. A mulher estava falando da água natural. E Jesus então começa a falar para aquela mulher de uma água sobrenatural, a água viva. Jesus disse assim para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Jesus estava falando do Espírito Santo, do Espírito de Deus. E Jesus estava dizendo que se aquela mulher conhecesse ele, se aquela mulher conhecesse o dom de Deus, que é o Espírito Santo, ela pediria a ele e o Senhor daria o Espírito Santo. Quero dizer para você que você precisa, e toda pessoa precisa, todo homem precisa do dom de Deus, que é o Espírito Santo. É o próprio Espírito de Deus que vem sobre nós, que habita nos corações daqueles que creem em Jesus, daqueles que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas. E o interessante é que é muito importante nós destacarmos que aquela mulher, ela tinha uma sede de Deus. Aquela mulher ela tinha um desejo de entender mais sobre o Senhor. Aquela mulher ela tinha tentado saciar sua sede em vários relacionamentos. Jesus nos fala isso. Jesus diz para aquela mulher que ela já teve 5 maridos. Ele diz assim, Jesus fala assim, Jesus disse no versículo 16, vá e chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Amém? Ela reconheceu que Jesus não era apenas um homem pedindo água, mas era o Deus vivo, um profeta, revelou a vida dela. Aquela mulher já tinha tido 5 maridos. 5 maridos. E aquele que estava com ela não era marido dela. Aquele que atualmente estava com ela não era marido. Então Jesus revela a vida daquela mulher para ela. Com isso, eu quero dizer para você que Jesus ele conhece a sua vida. Ele conhece as suas necessidades, ele conhece as suas lutas, ele conhece a sua história, o seu passado, as coisas que você viveu, os relacionamentos que não deram certo. O Senhor conhece a tua história, ele conhece o teu levantar, ele conhece o teu deitar, ele conhece o teu chegar, o teu sair, ele conhece os teus pensamentos.
Ele conhece aquilo que está no seu coração antes mesmo de você pronunciar as palavras que vieram primeiro no seu coração. Ele conhece a sua história. E interessante é que aquela mulher, quando descobriu que Jesus também era um profeta, né? Ela então começa a falar de adoração. Ela diz o seguinte, né? Ela diz assim, ela fala para o Senhor Jesus: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, aquela conversa que era uma conversa, vamos dizer assim, de coisas naturais, a mulher, quando viu que Jesus era um homem vindo, né, da parte de Deus, o próprio Deus vivo, ela começa a falar de adoração, ela começa a expor o desejo dela de ter uma vida espiritual, de adorar a Deus em verdade, de entender como se adora a Deus. E assim também há essa sede dentro de todo homem. Dentro de todo homem há essa necessidade de nós adorarmos a Deus, de nós nos conectarmos ao Senhor, de nós termos uma vida com Deus. Muitas pessoas buscam da forma delas, não da forma como a Bíblia nos mostra. Mas o Senhor, Ele quer que você busque Ele da forma como Ele escolheu. A Bíblia nos fala lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu Jesus, o Filho amado, para que você creia, para que você não pereça, para que você tenha uma vida com Ele, para que você se relacione com Deus. Deus, Ele deseja se relacionar contigo. Jesus, Ele quer se relacionar com você. Ele quer ter esse relacionamento com você. Você já parou para pensar que assim como um pai deseja ter um relacionamento com seus filhos, assim também um pai, ele deseja ter um relacionamento com você, quer conversar com você, quer te ouvir, ele quer tratar as suas feridas, ele quer te ajudar na sua provisão, ele quer ter uma vida, ele quer que você tenha uma vida, melhor dizendo, com ele. Então hoje é tempo de você buscar ao Senhor, é tempo de você buscar a Ele com todo o seu coração, porque Ele quer matar essa sua sede. Ele quer fazer com que essa sede, ela cesse e você seja cheia, você seja cheio do Espírito Santo dele. Amém, queridos? Então, esta é a palavra que eu quero deixar hoje para você. Busque a fonte inesgotável de água viva, que é Jesus. A Escritura nos fala que no último dia da festa, Jesus ele abriu os braços e disse: quem tiver sede, venha a mim e beba gratuitamente da água da vida. Então Jesus está com os braços abertos te chamando. Ele está com os braços abertos te chamando. Venha e beba gratuitamente da água da vida. Deus ele quer te encher de vida. Ele quer te dar a água viva. Ele quer te dar o Espírito Santo. Ele quer te selar com o Espírito Santo, que é a garantia da salvação. Porque a Escritura nos diz, nos fala, no versículo 14 aqui de João 4, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele quer matar a tua sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então essa fonte, ela vai jorrar para a vida eterna. Naquele grande dia você está com o Senhor, salvo. Para que naquele grande dia você esteja com o Senhor, por todo sempre. E o nosso Deus não é um Deus de mortos, mas um Deus de vivos. Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, naquele grande dia, ele vai ressuscitar todos quantos creram no seu nome, com todo o seu coração, cumpriram sua justiça e aguardaram perseverantemente até o grande dia. Amém, queridos? Então esta é a palavra que eu quero deixar para você hoje e quero fazer uma oração por você nesse momento. Você que quer receber hoje Jesus como teu Senhor e Salvador. Ele é o autor da vida. Ele é aquele que dá a água da vida. É Ele que dá a água viva. Então, se você quer receber hoje essa água viva,
você precisa primeiro receber Jesus. Se você quer receber Jesus, você vai fazer uma oração simples, repetindo aqui junto comigo. Você vai dizer assim, feche seus olhos, né? Feche seus olhos nesse momento, coloca a mão no seu coração e diga assim, Jesus, nesse momento, eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso os meus pecados a Ti, escreve meu nome no livro da vida, porque eu creio que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida, é o Filho do Deus vivo. Me sela, Senhor, com o Teu Espírito Santo e me guarda até aquele grande dia. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Fico muito feliz por você ter feito essa oração crendo em Jesus e crendo no Senhor. Então continue firme com Ele, leia a palavra, ore, peça para o Senhor te mostrar a qual igreja você deve continuar ouvindo a palavra de Deus, uma igreja evangélica. Deus vai te mostrar uma igreja evangélica que você precisa continuar ouvindo a palavra de Deus e assim o Senhor vai continuar te instruindo por toda a verdade, tá bom? Então foi uma alegria muito grande estar aqui com você e, se Deus permitir, até nosso próximo momento aqui de reflexão da palavra de Deus. Deus te abençoe e um ótimo dia.